Eu sou, mas quero mudar. Este é o tema da nossa série de mensagens do mês de maio, com um objetivo só: nos ajudar a identificar alguns hábitos e alguns comportamentos que são muito nocivos para a nossa vida emocional. Esses hábitos, esses comportamentos podem fazer com que a nossa jornada pelo chão da vida seja muito infeliz. Por isso a gente quer conversar sobre esses comportamentos, sobre esses hábitos. E o primeiro assunto que a gente traz hoje à noite é para falar sobre complexo. Eu sou complexado, mas quero mudar. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 23, verso de número 7. Mas certamente a sua tradução não deve ser essa tradução que nós vamos usar hoje para esse versículo aqui, que é a da Bíblia Revista e Atualizada. Mas eu quero que você identifique aí na sua Bíblia mesmo, tá bom? E que você acompanhe a leitura do início do verso 7, aqui na projeção. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Vamos orar? Curva a sua fronte, vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado por tudo que tem acontecido neste lugar, neste culto, para a glória do Senhor. E para a glória do Senhor, suplicamos que a Tua palavra nos abençoe, nos confronte e nos encoraje. É para a glória do Senhor, não é para a glória de pregador, de igreja, é para a glória do Senhor. Pai, nos dá sensibilidade e sabedoria para tocar em assuntos que doem o nosso coração, e que o Senhor, Pai, possa trazer nesta hora em que a gente vai olhar para os complexos que às vezes nós temos, que o Senhor traga para nós muito equilíbrio, muita serenidade, muita leveza e a capacidade e o sonho de querer mudar. Porque podemos ter complexos, mas a gente pode, deve e precisa mudar. Nos abençoe e fale conosco, necessitados, e bondosamente nós pedimos isso, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se você é da geração dos anos 80, você vai lembrar de um grupo que fez muito sucesso chamado Ultraje a Rigor. Ele tem várias canções muito interessantes no ano 80. Dessas canções, essa daqui talvez seja a mais conhecida. O título dela é Eu Me Amo. Eu soube que a nossa querida irmã Fia Lourenço cuidou do nosso tesoureiro irmão Odair quando ele era pequeno. E a irmã Fia colocou na cabeça do irmão Odair que ele era bonito, e lhe deu o apelido de Bonitinho. E eu soube em entrevista com a irmã Gegena que essa música, eu me amo, não posso mais viver sem mim, era cantada pelo Odair. Direto. O grande hit das paradas de sucesso da biografia do Odair é essa canção. E essa canção tem esse refrão: eu me amo, eu não posso mais viver sem mim. Essa canção, ela pode ir para dois lados. Primeiro, ela pode ir para o narcisismo. O narcisismo faz com que a pessoa cultue a si mesma. Ela passe a viver em torno de si mesma. Ela não reconhece que precisa do outro, que o outro pode ser abençoado por nós, porque a nossa vida gira em torno do nosso umbigo. Nós somos narcisistas. Mas essa música, ela pode lembrar uma verdade que a Bíblia, já há muito tempo atrás, já nos recomendou. Essa música lembra para nós a responsabilidade e o desejo que a nossa alma tem de que a gente se ame. Nós precisamos ter uma autoestima saudável. A nossa autoestima, ela precisa ser positiva, e essa canção nos lembra disso. Eu poderia olhar com você hoje a definição de autoestima.
que a autoestima ela é a apreciação que alguém faz de si mesmo em relação à sua autoconfiança e o seu autorrespeito. Poderia dizer que a autoestima é o resultado das memórias e eventos que desde a nossa infância nós vivemos, nós adquirimos. E o resultado dessas memórias pode trazer para mim e para você uma autoestima positiva ou uma autoestima negativa. E eu quero pensar um pouquinho no conceito do que a Bíblia diz sobre a autoestima. Porque a autoestima, do ponto de vista da Bíblia, nos ensina a olhar para nós com as lentes de Deus, a nos enxergar como Deus nos vê, nem para mais e nem para menos, nem além, nem aquém. A gente precisa se olhar para nós e nos amarmos, porque nós precisamos nos olhar com as lentes divinas. Onde é que está isso? Romanos capítulo 12, verso 3. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Um conceito equilibrado. Eu preciso me amar, eu preciso ter uma autoestima saudável, mas ela não pode ser muito superfaturada. Ou seja, eu não posso ficar cantando eu me amo, não posso mais viver sem mim, porque isso é narcisismo. Tem gente que se julga a quarta pessoa da Trindade, que se julga a última bolacha do pacote. Pessoas assim têm complexo de superioridade, se torna gente chata, arrogante, orgulhosa demais, mas ao mesmo tempo eu também não posso pensar de menos a respeito de mim mesmo, porque aí eu vou ter um complexo de inferioridade, eu vou viver me depreciando, eu vou viver fugindo das coisas. Sabe, irmãos, é sobre esse assunto que eu queria conversar com vocês. Nós precisamos ter o equilíbrio na maneira como a gente se vê. Eu não posso gostar de mim de maneira exagerada, porque eu vou me transformar num narcisista, vou cultuar a mim mesmo, mas eu não posso me depreciar. A Bíblia fala de autoestima negativa antes do Freud. Números capítulo 13, verso 33, talvez seja a primeira menção desse complexo de inferioridade, de uma autoestima negativa. É aquela narrativa em que Moisés ele escolhe 12 espias, um representante de cada uma das 12 tribos de Israel, para dar uma espiadinha em Canaã, na terra prometida. E os 12 voltam, tem que dar um relatório para Moisés. E 10 deles, porque têm uma visão muito ruim a respeito de si mesmo, vão falar, e o verso 33 vai descrever, eles vão falar mais ou menos assim: Moisés, é melhor a gente abortar esse plano de entrar na terra prometida, isso não vai dar certo. Sabe por quê? Porque nós espiamos Canaã. Na terra prometida tem uns caras muito altos, poderosos, bem armados, perto dele nós não passamos de gafanhoto, então a gente deve voltar inclusive para o Egito, viver como escravo, porque a gente não tem a menor chance contra eles. Vejam, eles se sentem como gafanhotos, e isso ilustra bem quem tem complexo de inferioridade. Quem tem complexo de inferioridade se acha um gafanhoto perto dos desafios da vida. São pessoas que vivem em fuga, vivem se esquivando, porque acham que não vão conseguir dar cabo dos sonhos, das oportunidades que a vida apresenta para nós, porque nós achamos que nós não somos competentes, porque nós achamos que nós não merecemos. Quem tem complexo de inferioridade pode viver a vida inteira de aluguel, porque acha que não merece uma casa própria, que não tem capacidade de trabalhar e conseguir comprar a sua casinha, o seu apartamento. Gente que tem complexo de gafanhoto vive se inferiorizando, e a vida não sai do lugar, porque a gente acha que a gente não tem competência. Inclusive a gente acha que Deus não vai nem nos abençoar, porque nós não somos merecedores da bênção de Deus. Sim, de fato a gente não merece, mas Deus é tão bom que pode abençoar a mim e a você. Por isso a gente deveria ter uma autoestima mais equilibrada, ter uma autoestima positiva. Eu quero sobrevoar essa questão da autoestima negativa, pensar com você hoje à noite o que desencadeia a autoestima negativa. Em primeiro lugar, os traumas que a gente adquire na nossa infância. A família pode ser o berço
de uma vida muito rica em termos emocionais. E ela pode ser uma catástrofe, uma tragédia na construção da nossa identidade. Sabe, irmãos, quando você que me ouve já passou lá na sua infância por pais que foram violentos, brutos, estúpidos, que não sabiam te corrigir, certamente você cresceu com a síndrome do gafanhoto. Certamente você se inferioriza. Eu lembro da história de uma adolescente que foi para a aula e ela, na adolescência, não se faz algumas coisas pela maldade em si. E essa menina resolveu ir com uma saia um pouco mais curta para a aula. E ela voltou da escola, o pai tinha acabado de chegar do trabalho e a viu entrando em casa. E ele perguntou: você foi desse jeito para a escola? E ela disse: sim. E o que ele falou? Você é uma vagabunda. Você é uma vadia. É possível que você vai ter filho de 3 pessoas diferentes, porque você não vale nada. Está vestindo isso que você vestiu. Como que essa menina vai se enxergar? Com o pai que a gerou, reagindo dessa forma? Ela vai crescer com síndrome do gafanhoto. Conheço um filho que me procurou e disse assim: não é dessa igreja, eu fiquei nessa. Aqui na nossa igreja só tem gente boa. Pastor, meus pais não me amam. Tirei uma nota muito ruim em química, física e matemática. E o meu pai me chamou e disse o seguinte: você é um imprestável. Você não vai dar certo na vida nunca. Você vai se transformar num ladrão, porque você é burro. Aí a minha mãe, para completar, disse o seguinte: eu gostaria que você não tivesse nascido. Como é que um adolescente vai viver a vida ouvindo esse sermão como estou pregando, que ele precisa se amar, gostar de si mesmo, se as pessoas que mais deveriam reforçar a nossa autoestima conseguem achatar a nossa autoestima? Nossa casa, a nossa família pode ser um lugar em que a gente experimente a produção desse complexo de inferioridade. Quando há predileção de filhos dentro de casa, a gente pode criar filhos com complexo de inferioridade. Quando você prefere um em detrimento de outro, vamos supor isso não existe, porque o irmão Paulo é um pai amoroso demais, ama a Juliana, ama a Carol, mas vamos supor que ele tem uma predileção pela Juliana e não pela Carol. A Carol vai precisar viver a vida toda se autoafirmando para ganhar o afeto do pai. E ela vai entender que ela precisa ser amada pelo que ela faz e não por aquilo que ela é, porque ela é preterida. Então ela tem que ser melhor, ela tem que tirar 10 em tudo, porque o seu pai precisa amá-la. Por quê? Porque o seu pai prefere a Juliana e não a ela. Olha como é que vai ser a cabeça da Carol. Tem pais que têm predileção por filhos. Família de Jacó, os queridinhos de Jacó eram o Benjamim e o José. Olha o que deu naquela família. O Jacó foi um péssimo pai. Bagunçou com a cabeça de todos aqueles meninos, filhos dele. Porque ele não teve sabedoria. Ele criou os seus filhos com predileção. Pais críticos demais produz autoestima negativa nos seus filhos. Nunca tem uma palavra de encorajamento, só sabe dizer: você não prestar, você só tira nota baixa. Nunca senta com o filho para ensinar a matemática. Nunca. Mas é crítico. Nada está bom. Nunca está nota 10. O que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando para o seu filho ser inseguro. Você está ensinando para o seu filho que na vida é uma selva. E nessa selva a gente precisa matar um leão por dia. Você está ensinando o seu filho a viver fugindo dos desafios. Porque você está mostrando para ele que ele não consegue. Ele não pode. Ele não vai dar certo. Por outro lado, pais ausentes produzem autoestima negativa nos seus filhos. Um pai que nunca
nunca está presente, uma mãe que nunca está presente, mesmo estando presente. Só vive no WhatsApp mandando mensagem, falando dos grupos. Tem conexão com os caras que estão lá na Austrália, na Europa, e não tem conectividade com quem está do seu lado. O filho se sente valendo menos do que o seu celular. Como é que ele vai ser seguro para enfrentar as pressões da vida? Como é que ele vai se sentir amado se ele não se sente amado pelos seus pais? Nós encontramos bullying dentro das nossas famílias. Bullying por parte de pai, de mãe, de padrasto, de madrasta, de tios, de cunhado. Conheço a história do tio que chega para o sobrinho: meu, você é baixinho demais, você parece um pintor de rodapé. E fica rindo da criança. E todo mundo ri, porque é uma piada tão bacana, tão... Nossa. Mas uma criança sabe discernir que é piada. Há um abismo, entre o bullying e a brincadeira. A gente sabe qual é o limite que extrapola a brincadeira e vai para o bullying. O menino não é tão provido de beleza física como o Lucas Alves, o Marcelo, o Davi e o irmão Matheus Tobias. A gente fala que ele... você é bonitinho, você parece o Shrek. Como é que ele vai entrar na adolescência? Porque o bullying vem dentro de casa, onde a gente precisa afirmar a autoestima, a gente achata a autoestima. Contei aqui no primeiro culto de uma moça que casou e veio me procurar com um plano no casamento. E aí ela se abriu e disse assim: pastor, está difícil a conversa com meu marido, porque toda noite ele diz que eu sou gorda, toda noite ele fala que eu sou barriguda. Falei aqui ano passado, numa pregação, que dentre os 3 xingamentos piores que uma mulher pode receber, uma pesquisa feita em São Paulo, 3 anos atrás, diz que ser gorda, você é gorda, é o primeiro. É a maior ofensa que uma mulher pode receber. E esse marido, toda noite: você é barriguda, você está barriguda, você é gorda. Essa mulher, ela não queria mais namorar com o marido. E aí eu fui conversando e a raiz do problema estava mais embaixo. Porque o pai dessa menina, ela ouviu do pai a adolescência inteira: você é gorda, você não vai casar porque você é gorda. Aí ela casa e o marido reproduz o mesmo comportamento. Como é que essa mulher se sente? Indo namorar com esse homem que a considera gorda e barriguda. Como é que ela se sente? Segundo lugar, a gente tem experiências traumáticas que nos ajudam a experimentar autoestima negativa. Um abuso sexual. O Brasil está estarrecido com a denúncia de que o técnico da seleção brasileira de ginástica abusava sexualmente dos meninos. Mais de 40 denúncias. Como é que vive uma criança que é abusada sexualmente? Vive se sentindo inferior, suja. Eu fui abusada porque eu sou a pior pessoa do mundo. É o que uma pessoa que foi abusada pensa. Ela é a vítima, mas ela se transforma na cabeça dela na culpada. Vai crescer com complexo de gafanhoto. Às vezes a coisa não é tão traumática como um abuso sexual. Eu lembro da experiência de um menino de 7 anos, extremamente tímido. Se você tem um filho, uma filha tímida, cuide dele quando ele for para a escola, especialmente no primeiro dia, no segundo, na primeira semana. Esse menino, ele tinha vergonha de tudo. Cheio de inferioridade, ele se sentou no meio da sala. Porque quem tem inferioridade nunca senta nos primeiros lugares. É do meio para trás. E ele sentou no meio, não falou com ninguém, mal respondeu o nome dele na chamada. O nome dele não era um nome legal. Quando falou o nome dele completo, ele disse presente. E todo mundo riu dele. E aí ele ficou com vontade de fazer xixi durante a aula. Mas ele tinha medo dos colegas, ele tinha medo de erguer a mão e perguntar para a professora se ele podia sair. Aí ele baixou a cabeça na carteira, encostou e ele fez xixi. Uma rodela circular de urina se estendeu debaixo da carteira. Os colegas viram e começaram a falar mal dele, a zoar com ele, como
dos adolescentes. Como é que fica a cabeça de uma criança que passa por essa humilhação? Ele vai ser uma pessoa que vai crescer se sentindo menos do que os outros. Uma frustração, por exemplo, na vida acadêmica, pode produzir isso? Pode produzir. Você não conseguir passar no vestibular para aquela faculdade dos seus sonhos, você se sente menos do que quem passou. Você nunca conseguiu trabalhar numa empresa legal. As empresas que vocês trabalham são tudo meia boca. Nunca entrou numa multinacional. Não para o emprego. Como é que fica a sua autoestima? Achatada. Você acha que você não tem capacidade, não é superior para conseguir um cargo melhor. E aí a gente vai vivendo com essas coisas vão produzindo um estrago na nossa vida. Sabe, irmãos, quarto lugar, o divórcio e os relacionamentos abusivos e tóxicos, eles ajudam a produzir uma autoestima negativa. Uma mulher que foi abandonada pelo marido, como é que ela se sente logo após o abandono? Mal. Ela acha que ela falhou em alguma coisa. Ela não foi uma mulher suficiente boa para segurar seu marido. O marido que é abandonado pela esposa, que sai de casa, como é que ele se sente? Mal. A autoestima vai lá embaixo. E os filhos que são preteridos pelo pai que saiu de casa, não escreve, não liga, não convive, como é que ele se sente? Mal, ele se sente um lixo. Porque acabou um casamento e a gente se esqueceu que eu nunca vou ser um ex-pai. Posso ser ex-marido, mas ex-pai nunca. E como é que se eu estou nessa situação, se eu estou num segundo casamento, e eu tenho filhos que a minha esposa teve no primeiro casamento dela, e que os pais, a mãe e o pai abandonaram, eu preciso cuidar dessas crianças. Porque quando eu assumi casar com alguém, eu assumi cuidar dos filhos dessa pessoa, senão ela não teria casado comigo. Há mães que dizem assim, não, eu só vou tomar conta do meu filho. O presente das crianças eu dou para o meu filho. Isso daí não é meu filho, é filho da outra. Que coisa é essa? Como é que fica a cabeça das crianças que estão convivendo nisso aí? Fica confusa e a gente vai criar pessoas com síndrome de gafanhoto. E os relacionamentos tóxicos e abusivos. Nós casamos com alguém que brilha, que é um sol. Quando essa pessoa sorri, é como se o sol se abrisse. Mas aí o brilho dessa pessoa nos incomoda depois do casamento. E a gente não quer permitir que ela brilhe mais. Se ela trabalhava, a gente proíbe de trabalhar. Se ela era extrovertida demais, a gente não quer que ela seja mais extrovertida. Oh, que coisa doida. A gente se apaixonou por uma pessoa que é um sol, diferente da gente. Aí nós nos transformamos em pessoas abusivas, tóxicas, e a gente quer mudar o outro. Eu vou inferiorizar o outro. A pessoa foi bem educada, bem criada, cresceu com a autoestima boa, mas pega um relacionamento tóxico, abusivo, acaba com ela. Cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado com isso. A gente precisa produzir autoestima saudável na vida dos outros. Não ser um agente de destruição delas. Quinto lugar, a gente tem aparência pessoal. Eu vou usar uma palavra aqui, desfavorável. Sabe quando você não é tão provido de beleza física assim? Você não é o Danilo, que vai fazer aniversário essa semana. Você não é bonitão que nem o Danilo. Você é mais ou menos zero, assim que nem o pastor que nos fala. E aí você, puxa vida, a primeira rejeição que você tem de uma garota, só acaba com você. Porque ela gosta de alguém mais bonito que você. Beleza é um negócio tão relativo. Quem inventou o conceito de beleza? Quem inventou as medidas do padrão perfeito? Aí tem gente que se martiriza porque é gordinho, porque é magrinho, porque tem uma protuberância capilar, porque tem um desprivilegiamento capilar. E a gente
não luta pela vida porque nós nos sentimos inferiores. Quando a gente não tem habilidade nos esportes, aí a gente ouve a Priscila cantando, aí você pensa, meu Deus, eu gosto tanto de cantar, mas se eu cantar haverá um arrebatamento na igreja, melhor eu ficar quieto, mas eu queria cantar. E aí eu fico com inveja da Priscila, eu fico pensando, puxa, nem que ela podia pegar uma pneumonia na hora que ela estiver cantando para desafinar. Porque quem tem complexo de inferioridade, a gente acaba desejando o mal do outro. Eu não posso ter a beleza do irmão Gilberto, então eu fico pensando, um dia quando ele for tirar a barba, do mar de canavalha, faço um corte tão grande no rosto dele. Eu queria dar risada com você, mas eu não vou. Porque isso é verdade na vida de muita gente. Quem tem complexo de inferioridade, às vezes, sofre de inveja e deseja o mal do outro. Quero pensar um pouco mais. Quais são os efeitos disso tudo na nossa cabeça? De você ser complexado? 3 efeitos. Primeiro, a gente tem uma paralisia. Complexo de inferioridade vai gerar uma paralisia incapacitante. Eu vou adquirir um comportamento de fuga. Vou estar sempre me esquivando dos desafios. Por quê? Porque eu acho que eu não posso enfrentar os desafios. Eu vou me apaixonar pela garota top da igreja. Mas eu acho que ela nunca vai olhar para mim. Então, é melhor nem que ela saiba que eu gosto dela. E às vezes é tudo que ela precisa ouvir, mas eu não passo de um gafanhoto para os olhos dela. E para os meus olhos, o que é pior. Aí eu não luto. Tem uma chance de promoção no trabalho. Eu preciso fazer um curso. Mas o curso tem um TCC. Vou ter que dar um seminário ao vivo. Como é que é falar em público? Eu não vou conseguir. E a gente não se prepara adequadamente porque a gente acha que não vai dar certo. Quantos de nós ficamos paralisados porque nós não lutamos pelos nossos sonhos, porque nós achamos que nós somos inferiores? Segundo lugar, o complexo de inferioridade gera problemas no relacionamento pessoal. Como é difícil se relacionar com pessoas que se julgam inferiores. Essas pessoas, elas se julgam menos. Como eu vou conversar com o William? O William é um cara tão inteligente, é um cara de grande sacada. Perto dele eu vou ficar quieto. Aí eu me afundo, porque eu acho que eu não tenho valor. Aí o William acha que eu sou um cara arrogante. É difícil lidar com pessoas que se julgam inferiores, porque elas estão sempre achando que nada dá certo para elas. Por isso são amargas. Por isso são críticas demais. Porque se eu não consigo ser superior, pelo menos eu critico quem é superior a mim. E vivo torcendo para as coisas darem errado que os outros. Ou, por ser muito inferiorizado, eu sou muito sensível, hipersensível. Por exemplo, eu tenho um complexo com a minha aparência. Aí vem o Miro, que é esse lorde escocês de elegância, de beleza. Aí o Miro diz assim, pastor, mas você está bonitinho com essa camisa. E dá uma risadinha. Ele fez com a maior das intenções, porque ele é um homem de fé. Mas eu acho que ele está tirando o sarro de mim. E eu fecho a cara para ele. Está vendo como é difícil se relacionar com gente complexada? Terceiro lugar, o complexo de inferioridade gera um pessimismo crônico. Nada vai dar certo para mim. Deus não tem nada de bom reservado para mim, porque eu sou inferior. O pessimismo tem um irmão gêmeo, que é o mau humor. Quem é pessimista é mal-humorado. Quem é pessimista não enxerga o belo. Contei no primeiro culto que quarta-feira foi bem legal. Terminou o culto aqui, nós saímos. Aí a Priscila olhou para mim e disse assim, pastor, olha a lua, pastor, olha para o alto. E rapaz, que lua bonita, cara. Show. Mas gente complexada não enxerga o belo. Não valoriza a lua, o sol, o sorriso das crianças. Não tem nada de bom. Os dias são cinzentos e nublados. Pode passar. Mas a pergunta mais importante da noite, você precisa responder para mim. Você é complexado? Você tem uma autoestima saudável?
Se você é complexado, eu não sei, mas uma coisa eu sei: se você é, você pode mudar. É possível mudar. E a melhor notícia que você poderia ouvir nessa pregação é que Deus quer que você mude, porque é possível você mudar. Você não pode continuar vivendo com síndrome de gafanhoto, se sentindo inferior. A sua autoestima, ela tem que ter equilíbrio. Você não pode se achar de mais e você não pode se achar de menos. Para isso a gente precisa abraçar algumas verdades, e eu vou compartilhar essas verdades rapidamente. A primeira verdade é essa aqui: creia que você tem valor aos olhos de Deus, que você tem valor aos olhos de Deus. João capítulo 14, 1-3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Hoje, domingo de ceia, o que a gente recorda com a ceia? A gente recorda o maior amor do mundo. Nunca vai existir um amor comparado ao amor de Deus por nós, porque o amor de Deus por nós resultou no sacrifício de Jesus na cruz por nós. Em outras palavras, Deus se recusou a viver a eternidade sem a nossa companhia. Por isso, Ele fez um plano de redenção e enviou Jesus. João 3,16. Porque Deus não suportou a ideia de passar a eternidade sem a nossa presença. E por que Deus não suportou? Porque nós temos valor para Ele. Deus nos deseja perto dEle, Ele nos quer por toda a eternidade. Você já recebeu um hóspede indesejado na sua casa? Não balança a cabeça, senão eu vou achar que fui eu que fui na sua casa e você não queria que eu tivesse ido. Mas você já aguentou uma pessoa na sua casa que você não queria que ela tivesse? E toda hora você ficava dando uma olhadinha assim no relógio: olha, está demorando, eu quero assistir meu filme no Netflix, esse cara não vai embora. Senhor, tanto giro que essa sogra miserável tem, escolheu minha casa para ficar. E a gente torce para a pessoa ir embora. Com Deus não funciona assim. Ele nos ama, nós temos valor. O texto de João diz que Ele foi, Ele morreu por nós, ressuscitou e voltou, e disse que Ele estava indo preparar lugar para a gente, porque Ele vai voltar para nos levar. E com todo respeito ao CDHU, com todo respeito ao Minha Casa Minha Vida, Deus não preparou um apartamento do Minha Casa Minha Vida com 39 metros quadrados para a gente. Deus preparou uma mansão celestial, porque a gente tem valor para Deus. O céu é um lugar, a gente ainda vai fazer um culto para cantar sobre o céu e falar sobre o céu. O céu no literal tem ruas de ouro. Não tem choro, nem lágrimas, nem dor, nem lembrança amarga, porque nós temos valor para Deus. Você pode fazer um tratamento psicológico se você tem complexo de inferioridade, e talvez isso não vai resolver o seu problema se você não se enxergar com os olhos de Deus. Se você não crer que para Deus você tem valor, tanto valor que Ele fez o que fez por minha e pela sua causa. Segunda verdade que a gente precisa abraçar, essa daqui: creia que você deve amar a si mesmo. E o segundo mandamento semelhante a este é: ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, verso 39. Eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso me amar. Porque se eu não me amar, o que Jesus me ensina é que eu não posso amar o próximo, porque eu não vou conseguir. Eu não tenho que amar o próximo mais do que eu me amo. Eu tenho que amar o meu próximo como eu me amo. E o problema é: e se eu não me amo? Se eu não me amo, eu não amo o meu próximo. É simples a equação. Por isso, se você tem complexo de inferioridade, você precisa vencer isso, porque senão você não vai amar o seu próximo. Provérbios capítulo 23, verso 7. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Psicologia diz que você se torna o que você pensa. A Bíblia fala isso há um tempo antes de Freud, das escolas psicanalíticas. Se você se julga um imprestável, você
você vai agir e se tornar emprestado. Por isso, gente, ame a si mesmo. Peça para Deus força para você entender que você é precioso e especial para Deus, por isso você precisa se amar. Terceira verdade que a gente tem que abraçar, pode passar, essa daqui: creia que você ainda não se tornou a melhor versão de si mesmo. Nem eu nem você nos tornamos ainda a melhor versão de nós mesmos. Eu estou convencido de que aquele que começou com a obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, a gente precisa da graça de Deus. Por que a gente não se ama? Boa parte porque nós lembramos muito dos nossos erros, das nossas falhas. Sabe, no dia que a gente se lembra dos nossos erros, das nossas falhas, a gente fica muito mal. Se você é cristão, é o dia da ceia. Dia da ceia, o pastor Anderson leu o versículo 1 Coríntios capítulo 11, verso 28. Examine, pois, o seu coração. Aí a gente olha, meu Deus, o diabo vai relembrar, porque ele vai te acusar. Quem te acusa é o diabo. Vai lembrar todos os pecados que você já cometeu na sua vida. Você vai se lembrar dos pecados que você cometeu durante a semana, e você vai se sentir a pior das pessoas. Às vezes você vai tomar ceia só porque o irmão está olhando para você. Se você não tomar, ele pode fazer um comentário. Então você toma, mas você não consegue amar você com os seus erros. O que a gente precisa da graça de Jesus. Se apropriar da graça de Jesus, porque eu e você somos pecadores. Porque eu olho para mim e eu queria ser uma pessoa melhor do que eu sou. Se é que eu sou. Eu queria ser um crente melhor do que eu sou, se é que eu sou. Eu queria ser um pastor melhor do que eu tenho sido, se é que eu tenho sido um bom pastor. Aí eu olho para as minhas falhas, para as minhas limitações, para os meus erros, e eu fico: Senhor, tenha misericórdia. E sabe o que me fortalece? É esse texto. Que o Deus que começou a boa obra, Ele não terminou. Então eu sou um sujeito mal acabado ainda, então eu tenho uma esperança de melhorar. Como gente, como crente, como pastor. E eu me agarro nisso, eu me agarro na sinceridade que eu preciso ter com Deus. Senhor, eu sou um pecador, eu pequei nisso, e eu preciso da sua ajuda. E aí Deus vai fortalecer a graça dele na minha vida, e eu vou conseguir melhorar. E toda vez que o diabo vier me acusar, o Espírito Santo traz essa palavra: Deus ama você, e a graça de Deus vai capacitar você a superar os obstáculos. Eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Lembra-se de quem era o Paulo? Paulo era o Saulo era um terrorista. Entregava os crentes para o Império Romano, perseguir, matar, torturar. Paulo, diz a história, que nunca fez isso. Mas ele era o intermediário para que as execuções dos crentes acontecessem. Mas o Paulo se converte, ele vai passar 2 anos na Ásia sendo ensinado pelo Barnabé. Depois de 2 anos de discipulado, ele começa a pregar. Imagine, ele vai pregar na Igreja Batista em Sargento de Souza. Aí na primeira fileira tem a família do Robson, e do Jorge, e do Francisco. E o Paulo entregou o pai do Robson, a mãe do Jorge e o tio do Francisco para o Império Romano. Termina o culto, o Robson, o Jorge e o Francisco chegam no apóstolo Paulo: Paulo, eu jamais vou perdoar você, porque por sua causa meu pai foi torturado. O lado direito dele está paralisado, e ele nunca mais vai recuperar os movimentos. A culpa é sua, seu miserável. Como é que o Paulo vai pregar no culto das 19 na Igreja Batista de Sargento de Souza? Aí ele prega no culto das 19. Aí tem a família do Estevão sentada no último banco. E ele prega e diz: esse cara matou o Estevão, ele consentiu na morte do Estevão, ele entregou o Estevão. Por que a culpa não acaba com a autoestima do Paulo? Porque a graça de Jesus trabalha no coração de Paulo.
precisa trabalhar na nossa vida, com os nossos erros, com as nossas falhas. Há uma frase que eu gosto muito do Martin Luther King, que foi um pastor batista, um grande ativista, completou 50 anos da sua morte agora, dia 4 de abril, foi homenageado nos Estados Unidos. Ele é uma grande figura, mas a gente lendo a biografia sabe que ele foi um homem falho. Martin Luther King cometeu um adultério. Ele teve problemas de relacionamento com algumas pessoas da sua família. E sabe por que Deus o usou e apesar dos erros ele conseguiu se levantar? Porque a graça de Deus o capacitou. E ele escreve essa frase: eu não sou o que eu gostaria de ser, nem mesmo sou o que eu deveria ser, mas pela graça de Deus, eu já não sou quem eu era. Nós somos seres em formação. Talvez hoje você se sinta um verme. Mas Deus não acabou a obra que Ele começou em você. Finalmente, quarta e última verdade. Creia que uma pessoa singular como você não deve viver se comparando com ninguém. Você é único e singular, meu irmão. Nem gêmeos nascidos do mesmo óvulo da mãe são iguaizinhos. Quando Davi escreve, Salmo 139, 15, meus ossos não estão escondidos de ti, quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, ele está falando da maneira como ele foi criado. Profundezas da terra não quer dizer profundezas da terra, quer dizer o ventre da sua mãe. No mais profundo interior do ventre humano, eu fui formado. E o Davi vai usar a expressão entretecido. Entretecido era uma expressão usada pelos artesãos no Antigo Testamento, que faziam cestas de vinho. O que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, o Senhor me fez com singularidade, como um artesão constrói uma cesta de vinho. O Senhor cuidou dos detalhes. Sabe, irmãos, Deus nos criou. Nós não somos uma tiragem de livros, 5.000 cópias, tudo iguaizinhos. Deus nos fez diferentes. Olha o irmão João, essa simpatia e elegância do irmão João, que ele gosta de humilhar a gente, ele vem sempre elegante. Deus entreteceu, criou o irmão João com perícia de um artesão. Vou fazer o seu rosto com aquele formatozinho, vou lhe dar algumas características genéticas, que durante o tempo da vida dele, ele vai adquirir um charme de ficar desprovido de cabelos. Deus faz isso. Olha Adelaide. Deus tem singularidade na maneira que fez a Adelaide. Eu li um livro que dizia que Deus, não dizia que Deus não, é um livro de biologia, né? Os caras falam que a criação, o Big Bang, produziu 300 milhões de besouros diferentes um do outro. Um Deus que vai criar 300 milhões de besouros diferentes. Esse Deus é um Deus criativo, que nos quer com singularidade. Somos diferentes, porque Deus nos criou diferentes. E nós temos um valor com as nossas diferenças. Alguns são baixinhos, outros são altos. Alguns mais obesinhos, fofinhos, outros mais magrinhos, mas nós somos alvos do amor de Deus. Por que a gente se rejeita? Se Deus nos ama. Se você não assistiu o filme Extraordinário, assista. Porque no filme Extraordinário tem o Alckmin, que tem uma deformação e ele vai para a escola na primeira semana com um capacete de astronauta. Porque ele se acha uma aberração. Talvez esse seja o seu problema. Porque você tem uma orelha avantajada, porque você tem um nariz avantajado, porque você não tem habilidade com os esportes, ou porque você cresceu ouvindo que você nunca vai prestar na vida. Aí você colocou um capacete psicológico na sua cabeça. E como você pensa consigo mesmo, assim você vai se tornar.
Se liberte disso. Como é que eu termino essa palavra de hoje? Termino perguntando: você é complexado? Você não pode viver dominado pelos seus complexos. Você precisa se libertar. A boa notícia é possível mudar. Quero convidar você que foi tocado por essa palavra a fazer uma oração comigo, com 3 frases. Curva a sua fronte. A equipe de louvor já está subindo aqui. Feche os seus olhos. Se você se sentir tocado, eu vou pedir para você orar e repetir 3 frases comigo na sua oração. Primeira frase: eu quero mudar. Segunda frase: eu posso mudar. Terceira frase: em nome de Jesus, eu vou mudar. Eu me sinto inferior, eu me sinto complexado, mas eu quero mudar. Eu posso mudar, porque o Senhor não quer que eu viva a vida toda desse jeito. E em nome de Jesus, eu vou mudar. Deus falou no seu coração. Você quer fazer essa oração comigo? Fique em pé onde você está. Eu vou orar junto com você. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Senhor, eu quero mudar. Não quero mais viver complexado. Não quero viver enclausurado. Eu não quero viver desistindo dos sonhos. Eu quero mudar. Senhor, eu posso mudar. A tua palavra me diz que eu posso mudar. A tua palavra me ensinou que eu posso mudar. E Senhor, em nome de Jesus, eu quero mudar, porque o Senhor vai me ajudar com a sua graça a mudar, a vencer os meus complexos e a viver uma vida abençoada e abençoadora para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Se coloquem em pé todos vocês, dê um abraço. E quem está perto de você, diga para ele: você tem valor. Você tem valor, em nome de Jesus. Você tem